versículo de número 22. Nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, aleluia, é um fruto de 9 gomos. Amém? E cada terça-feira nós temos aí nos alimentar de cada gomo desse fruto que tem trazido o conhecimento de Deus para a nossa vida. Como o fruto é espiritual, né? É o fruto do Espírito. Todas as características dos frutos que nós estamos estudando aqui é espiritual. É algo que devemos adquirir na nossa vida, aleluia, para a glória de Deus. Amém? Então diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, e hoje estaremos vendo a mansidão. Amém, Jesus? Algo que está em extinção, aleluia, no meio da sociedade, né? Porque hoje, quando a gente abre lá os noticiários, né? Você vê morte no trânsito por discussão de trânsito, você vê feminicídio, marido matando mulher, né? Você vê crimes em cima de crimes. Por quê? Porque não existe mansidão. As pessoas estão, aleluia, né, com uma violência muito grande dentro do coração. E isso, nós sabemos o porquê disso. É a ausência de Deus. Amém? Porque quando o apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura, entenda que Paulo usou o termo criatura. Você imagine uma criatura sem Deus. É como se fosse um animal feroz, que vai agir somente pelo seu instinto, e não pela sua fé. Amém, Jesus? Então, muitas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, ou conheceram, mas abandonaram o caminho, e essa é a condição pior de um ser humano, pior porque a palavra de Deus diz que antes não conhecesse. Porque aquele que conhece e deixa o caminho, é pior a condição dele do que quem não conhece, né? Aí você veja, esse termo criatura é o que nós estamos vendo aí fora, né? Se você for lá assistir lá algum dia a África, né? Você vai ver o leão correndo atrás do outro animal, despedaçando o outro animal. Enfim, animais que fazem isso para sobreviver. É uma cadeia alimentar, né? Por mais que a gente acha, né, fica triste ver lá, mas é uma cadeia alimentar. Meu irmão, os homens estão da mesma forma. É um matando o outro, um atropelando o outro, um passando por cima do outro. Ninguém preocupado com a dor do outro, ninguém se importa com o outro. É a grande realidade. Por quê? Porque o fruto do Espírito não está fazendo parte da vida das pessoas. As pessoas se esqueceram que existe Deus. Mas Deus existe, irmãos. E Ele é real. E aqueles que o encontram, vive a verdadeira vida, aleluia, na presença desse Deus. Amém, Jesus? Então vamos então para o nosso estudo, aleluia, a mansidão. Olha só, muito interessante esse texto, quero que os irmãos acompanhem para a glória de Deus, tá? A mansidão é a qualidade daquele que é temente a Deus. A mansidão especificamente, aleluia, como todos os outros dons que nós já vimos, é para quem é temente a Deus. O que é temente a Deus? É aquele que respeita a lei de Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, porque ninguém precisa ter medo de Deus. É ter respeito por Deus, né? Então, vamos lá. Quando você vai ler a Bíblia, quando você vai orar, quando você vem à casa do Senhor, você vem como? Apreensivo no coração. Você vem, aleluia, né? Com aquela certeza que vai encontrar Deus, com aquele respeito diante do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho umas coisas particulares minhas, né?
Eu não oro sem camisa, não costumo orar sem camisa, né? Então eu coloco camisa para me dobrar o joelho, para me orar. Então eu não faço isso, isso é o meu jeito de ser, né? Não costumo fazer as minhas orações fazendo refeição primeiro, não faço isso. Primeiro eu faço as minhas orações, depois eu faço as minhas refeições. Amém? Então a gente tem um jeito de temer a Deus, né? Em particular. Mas o maior exemplo de temer a Deus é você obedecer a sua palavra. Amém? Assim você está temendo a Deus. Que é temente a Deus. Agora vem as qualidades. Justo, humilde, paciente, nas horas do sofrimento. Aqueles que possuem esse atributo são amáveis e dispostos a seguir a Jesus Cristo. Amém? Então entenda isso, porque o fruto do Espírito é um fruto de 9 gomos, porque são 9 qualidades que tem que fazer parte da nossa vida. E cada um vai preenchendo o outro. Quando nós chegamos na totalidade dos 9 dons da nossa vida, nós estaremos caminhando como os discípulos caminharam na terra. Nós estaremos fazendo as mesmas obras que eles fizeram. Amém? E é interessante nós olharmos para esse aspecto. Quando compreendemos como o Espírito frutifica em nós, passamos a respirar mais aliviado, compreendendo que, embora a mansidão possa não ser um destaque em nossas virtudes, ela está ali, se desenvolvendo, não por nada que possamos fazer, mas exatamente porque Cristo já fez por nós ao nos enviar o seu Espírito. Amém? Então entenda, não há nada que possamos fazer para, vamos dizer assim, não, eu não tenho fruto do Espírito, mas eu quero ser igual ao que está escrito lá. Isso aí você não vai conseguir. Você precisa adquirir o fruto do Espírito na tua vida, para você ter, aleluia, essa condição na sua vida. Ao contrário do que costumamos pensar, e até mesmo da definição do dicionário, ser manso não é o mesmo de ser fraco. Olha só que interessante. Ser manso não é o mesmo de ser fraco, tá? Nem necessariamente todo aquele que é manso é também meigo ou dócil. Amém? Então, às vezes, né, por causa da mansidão, aí as pessoas acham assim, não, aquele irmão ali, acho que nós pode apertar ele, nós pode folgar nele, nós pode tentar tirar alguma coisa dele. Não, tem uma coisa, não tem nada a ver com o outro. Amém, Jesus? Aleluia. Não é sobre pessoas tímidas que o Senhor Jesus está falando ao usar a palavra manso, mas sim uma pessoa que tem domínio sobre o seu próprio temperamento. Amém, Jesus? Então você tem domínio sobre o seu próprio temperamento, né? Então, todo dia você acorda do mesmo jeito, sorrindo para a vida maravilhosamente, cantando, aleluia? Claro que não. Tem dia que você acorda igual um limão azedo. É ou não é? É ou não é? A pessoa fala bom dia, você nem bom dia dá. É ou não é? Tem dia que você acorda assim, não é? Só que nesses momentos, o que acontece? Você tem domínio próprio. Amém? Você pode não estar bom, mas não vai magoar ninguém, não vai pisar em ninguém, não vai chutar ninguém, né? Não vai bater no cachorro no quintal, enfim. Vai ficar segurando para não explodir. Amém, Jesus? Essa é a grande realidade. A virtude da mansidão é uma virtude que se relaciona intimamente ao convívio com o próximo. Não uma virtude que nos faz falar mais baixo e não expressa nossos sentimentos. Amém? Então, aleluia, a mansidão é algo usado especificamente,
aleluia, no contato entre homem e homem. Tá? É o relacionamento. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Vamos continuar. Uma pessoa mansa não é uma pessoa que tolera tudo e nunca se ira. Essa é a grande realidade. Amém? Você sabia que nós somos que nem um copo assim com água assim? Então você vai aguentando, vai subindo o nível, vai subindo o nível, vai chegar um dia, transborda. Chega um dia, transborda. Mas daí o que o Senhor Jesus diz? Olha o que o Senhor Jesus vai dizer. Irais, mas não pequeis. Amém? Então você pode até irar, Deus até permite, mas você não pode pecar com a ira. Aí é melhor já nem ficar irado, né, irmão? Porque esse negócio de irar e não pecar é uma coisa muito difícil. Acho que não vai dar certo, não. Amém? Aleluia. Mas uma pessoa que sabe exatamente pelo que se irar. Pelas mesmas razões que Deus se ira. E não por justiça própria. Então, quando que nós podemos ficar irados? Quando você vê uma injustiça. Você fica bravo. Né? Você está andando para a rua, vê um homem batendo uma mulher. Você fica irado com isso. Você não pode fazer. Amém? Você vai na rua, vê uma senhorinha, vê um camarada, vem, rouba a bolsa dela. Você fica irado. Essas coisas não se faz. Então aí é uma ira. Tá? É uma ira que Deus permite. Tá bom? Agora, você irar e falar um palavrão, xingar a pessoa, né, quebrar o pau, passar a mão no sarrafo. Olha eu já baixando o nível aqui. Mas não é verdade. Tem que tomar cuidado com isso, irmão. Aquele que é manso, olha só que interessante, ó. Aquele que é manso é bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado, no grego, traduzido para a nossa língua, significa o quê? Feliz. Então, aleluia, o manso é feliz, porque sabe exatamente quem é. Conhece a sua miséria e fraqueza. Conhece seus pecados e suas dificuldades, mas também sabe que é filho de Deus. Então, aquele que é manso, ele vai conseguir interpretar a cara feia do outro irmão. O cara que tem um domínio próprio, a pessoa, o irmão, que tem o domínio próprio, a irmã, ela vai conseguir discernir por que o irmão ou a irmã tratou ela daquele jeito. Por que falou aquelas palavras. Entendeu? Por quê? Porque sabe da natureza, sabe que somos homens, sabe que somos falhos, que estamos sujeitos a errar, pecar. Entendeu? Então isso, o que é? É um pensamento lógico dentro de uma condição, aleluia, bíblica. Porque todos nós temos um limite. Todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. Ninguém é melhor do que ninguém. Então nós precisamos ter esse entendimento, porque senão todo mundo vai te irritar, todo mundo vai provocar você, entendeu? Então nós precisamos ter essa consciência, tá? Vamos lá. Conhece seus pecados e suas dificuldades, mas também sabe que é filho de Deus. E por isso herdará a terra. Só é herdeiro quem é filho. Saber que a sua identidade é de filho de Deus é motivo suficiente para cultivar a virtude da mansidão. O nosso Pai é também o justo juiz. Não precisamos revidar. Podemos sim levar desaforo para casa, porque sabemos que o nosso Pai é juiz e tudo vê. Então sabe aquele velho ditado? Não leva o desaforo para casa. Vou pagar na mesma moeda. Até eu levou. Não é assim que o povo fala aí fora? Não. Leva o desaforo para casa sim. Põe nome no papel. Põe debaixo do joelho. Ora uma meia hora. Amanhã você vai ver o que vai acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Amanhã você vai ver o que vai acontecer.
Amém? A filosofia mundana nos estimula a constantemente nossos direitos. Reivindicar, perdão, nossos direitos. Lutar por aquilo que é nosso. Revidar toda e qualquer ação com a qual não concordamos. É comum desejarmos lutar por nossos direitos, mas há um exemplo de mansidão que nos leva a lutar por outros direitos. E esse exemplo é do nosso Senhor, manso e humilde Senhor Jesus. Jesus lutou por que causa? Do reino de Deus. Por qual causa nós temos que lutar? Pelo reino de Deus. Se você tiver que brigar por alguma coisa, brigue pelo reino de Deus. Amém? Não por situações próprias. Porque para tudo, irmão, tem solução. Se tiver solução diante dos homens, tem solução diante de Deus. Amém, Jesus? Um dia, só contar rapidinho aqui um testemunho. Um dia, eu tinha uma Kombi, né? Eu estava descendo com a Kombi a avenida lá da minha casa. Tem uma feira de sexta-feira lá, põe uma placa de impedimento. Então quem vem daqui não pode ir para lá porque está impedido. Eu estava descendo, o camarada veio, entrou na contramão e eu bati na lateral do carro dele. Aí eu bati na lateral do carro dele, eu parei a Kombi, saí, amassou o carro dele, pegou bem na junção das duas portas, 4 portas, né? Amassou as 2 portas. Aí eu saí e falei para esse meu amigo, você não tá vendo que tá impedido, o trânsito está passando um carro aqui, irmão? Ah, mas você tinha um pare ali. Eu falei, não, eu sei, mas tá interditado. Hoje está aberto para mim. Tá ali a placa lá da prefeitura. Tirei foto da placa, né? Aí ele pegou e falou assim, não, mas não tem problema, irmão, eu sou oficial de justiça. Eu falei, irmão, você podia ser juiz. Você tá errado. Né? Aí ele falou assim, não, mas vamos já resolver isso daqui. Paga aí o conserto do meu carro. Eu falei, não vou pagar. Não vou pagar. Não, então tá bom. Aí ficou por isso mesmo. Aí passou uns 2 meses, chegou oficial de justiça em casa, levou um papel para mim. O rapaz tinha entrado na justiça para requerer o conserto do carro dele. E ele é oficial de justiça na demarca aqui de Guaratinguetá, né? Aí eu fui na audiência, levei meu advogado. Aí chegou lá, não era nem um juiz, era um promotor. O promotor falou assim, ô meu amigo, seguinte, paga o carro do cara aí e já resolve isso já. Aqui ó, tá os 3 orçamentos aqui, pega o mais barato aí, paga o carro do cara. Aí eu peguei e falei assim, o senhor acha justo isso? O senhor acha justo, o senhor como mediador, o senhor acha justo isso? Ele entrar pela contramão e eu bater no carro dele porque ele não respeitou uma placa de trânsito. O senhor acha justo isso? O senhor pagaria isso? Ele falou, não estou discutindo, meu amigo, se eu pago ou não. Eu estou falando para você pagar. Eu falei, então, ele é oficial de justiça nessa demarca, né? Você está querendo que eu faça alguma coisa porque você é amigo dele. Aí ele subiu o tom comigo, olha aqui, ó, eu sou imparcial. Eu falei, não está aparecendo. Eu falei, joga para frente, eu não vou pagar. Aí o advogado falou, não paga. Eu falei, não vou pagar. Aí passou mais uns 2 meses. Daqui a pouco foi uma oficial de justiça na minha casa. Bateu no portão da minha casa, eu abri. Tudo bem, sou oficial de justiça. Eu falei, tudo bem, o que a senhora está querendo? Precisa entrar dentro da sua casa, bater foto do que você tem dentro da sua casa, porque vão penhorar tudo que você tem para pagar a dívida que você tem lá de uma batida de carro. Eu falei, senhora jura que aconteceu isso? Eu falei, aconteceu. Então tá bom. Aí deixei ela entrar, ela foi lá, bateu foto, né? Aí ela saiu, liguei pro meu advogado. Ó, aconteceu isso. Ele falou assim, que cambada, hein? Rapaz, ó, o seguinte, vamos fazer o seguinte, meu amigo. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, pastor. Desde quando eu peguei a sua causa e a gente vem conversando, o senhor acredita que Deus abriu a porta para mim? Eu ganhei uma ação lá em Minas Gerais, milionária. E peguei um bom dinheiro. Vamos fazer o seguinte? Deixa esse bando de morcego para lá. Vamos fazer o seguinte, eu pago a dívida do senhor. Desse jeito, irmão. Ele foi lá e falou assim, só preciso que o senhor vai lá para mim assinar no fórum. Eu falei, não acredito, o senhor vai fazer isso para mim? Vou, o senhor não é pastor? Eu sou evangélico também, eu fui abençoado, vamos lá. Aí estava em 5 mil reais, ele foi lá, pagou 5 mil do bolso dele, falou, você quer para abençoar o senhor? Pagou 5 mil. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Aí
eu peguei e falei assim, nossa, mas ainda a injustiça aconteceu, né? E eu comecei a orar por isso, pelas injustiças. Irmão, passou uns 3, 4 meses. Eu encontrei com esse homem, é Paulo o nome dele, oficial de justiça, Paulo, mora no Pedregulho. Encontrei com esse homem arrastando as pernas. Com o carro quebrado, ele pegou o dinheiro, não consertou o carro tudo amassado, arrastando as pernas com problema de saúde. Sabe o que é isso? A injustiça. Deus viu o que foi feito. Eu não tinha o dinheiro para pagar. Deus levantou advogado para pagar para mim. E não cobrou eu de centavo nenhum. Não, tá aqui, estou dando para o Senhor. Vou abençoar a tua obra, eu fui abençoado. Vou pagar esse negócio para o Senhor. Deixa eles para lá. Então, você veja que as injustiças acontecem. Mas nessa hora, adiantava eu pegar o cara pelo pescoço, dar uma sova nele, bater nele, ia piorar mais a situação. Né? Que dá vontade, dá. Ninguém tem sangue de barata, né? Mas nós precisamos controlar o nosso eu. Amém, Jesus? Vamos lá. O verdadeiro manso considera o outro superior a si mesmo. E não pensa somente nos seus próprios interesses, mas também no interesse dos outros. Olha que interessante. Então, você não pode só pensar no seu direito, só você levar vantagem. Você precisa pensar nos outros também. Isso é uma característica da pessoa que tem um domínio próprio. Amém? Aleluia. Precisamos desejar ser como Cristo é. Ele mesmo diz que é manso. Sua mansidão está ligada à obediência, que está ligada à confiança em seu Pai. Foi por sua obediência que ele viveu com Deus, Pai, com Deus, Pai o ordenou. E conquistou a terra por herança. E pela graça do seu Espírito, nos tornou filhos e herdeiros. Né? Então isso é algo profundo, maravilhoso. Aleluia. Isso, obrigado. Que possamos pensar na virtude da mansidão como algo desejável, porque algo que Jesus Cristo possui. O Senhor Jesus não buscou seus próprios interesses, mas foi obediente à vontade do Pai, que culminou numa cruz, mas resultou em glória ao acesso aos céus. Escolher ser mansa quando nossa carne deseja revidar é também ser obediente e escolher a cruz, mas sabendo que a obediência é a marca visível do amor. Amém, Jesus? Glória a Deus. Deu para entender? Então, vamos aos versículos. Aleluia, nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos lá, Colossenses capítulo 3, versículo de 12 a 14. Tá? Vai estar aqui no telão também os versículos, tá? Você pode acompanhar por aqui. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoe como o Senhor os perdoou. Mais um. Sobre todas essas coisas, porém, vista-se de amor, que é o elo perfeito. Amém, Jesus? Apóstolo Paulo, né? Dando essa visão aos Colossenses. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Aleluia. 1 Timóteo 6, 11.
Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a humildade. Olha o apóstolo Paulo, escreveu isso a Timóteo. Abandona o mundo, Timóteo. Abandona as coisas do mundo e busque essas coisas na sua vida. Amém? Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela só escreveu coisas que faz bem para nossas vidas. E é por isso que nós temos que obedecer. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de 15, o 15 e o 16. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Amém, Jesus? Então, o que nós temos que fazer? Se nós revidarmos qualquer insulto, nós vamos se igualar igual a eles. Mas se você se mostrar diferente o seu comportamento, você vai envergonhar aquela pessoa. Amém, Jesus? É isso que vai acontecer. Vamos lá. 1 Pedro 3,4 agora. Ao contrário que ela seja algo interior, imperecível, demonstrada em um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Espírito dócil e tranquilo é de grande valor para Deus. Então olha que Deus olha isso, irmãos. Os olhos do Senhor estão contemplando isso em nós. E isso tem um valor muito grande para Deus. Amém? Gálatas 6:1. Irmão, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Amém? Então, em vez, de descer a língua do irmão, você viu quem caiu? Você viu o que aconteceu com o irmão? Ah, eu tô sabendo um pouquinho só. Olha, ele traiu a esposa dele, fez isso dentro da casa dele. Não. O que você vai fazer? Você vai restaurar aquela vida com mansidão. Amém, Jesus? Provérbios 29:22. Olha que interessante esse provérbio, ó. O homem irado provoca brigas. Tá vendo? O homem irado provoca. E o de gênio violento comete muitos pecados. Então não compensa ser assim. Amém? Outro Provérbios, Provérbios 15:1, que já é o outro lado da moeda. Olha só. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 24 a 26. É o último aqui. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar tolerantemente. Deve corrigir com mansidão os que se opõem a ele, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento
levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da cilada do diabo que os aprisionou para fazerem a vontade dele. Amém? Então, muitas das vezes, uma pessoa que você vê que não tem o domínio próprio, há uma grande possibilidade desta pessoa estar sendo usada pelo diabo para tirar a sua paz. Aí você fala assim, mas não, o cara é crente, batizado, tá na igreja, faz isso, meu irmão. Vigiai para que não caia. Amém? Então tem muita gente que está dentro da igreja e mesmo assim é usado pelo diabo ainda. Você tem que tomar cuidado. Amém, Jesus? Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para nós orarmos?